E agora nós vamos falar de outro assunto que, por incrível que pareça, também cresceu na pandemia, que é os distúrbios de audição. Pois é, o trabalho home office trouxe diversos problemas para dentro de casa e tem muita gente reclamando de zumbidos no ouvido. Você já passou por isso? Não? Tem alguém na sua casa que está reclamando? Então saiba que é mais comum do que você imagina. Vamos saber o que o estresse é capaz de provocar no nosso corpo. E hoje eu trouxe uma especialista para falar com a gente sobre esse tema super importante, que é a doutora Débora Batistin. Ela que é fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação humana, pós-graduada em audiologia e tecnologia auditivas. Boa tarde, doutora Débora, como vai? Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Mara? Tudo jóia? Ô, querida, boa tarde, tudo bem? Finalmente conseguimos, né, doutora Débora? Ê! Finalmente! Ê! Doutora Débora tem uma agenda, gente, difícil, e a gente está namorando faz tempo dela estar aqui com a gente, né? E eu quero te Verdade. agradecer mais uma vez. Sei que a doutora está aí no seu consultório, os pacientes estão aí aguardando. Quero mandar um beijo para os pacientes, daqui a pouquinho ela está aí atendendo vocês. Sim, sim. Doutora Débora, por incrível que pareça, é incrível, né? Mas como a pandemia trouxe alguns outros fatores, né? Que a gente talvez tivesse, mas não percebia devido à correria, devido ao trabalho, né? E acabou desenvolvendo. E um deles são distúrbios, né? De audição que muitas pessoas estão sentindo. Por que tudo isso, doutora Débora? Teve uma coisa muito bacana que a pandemia trouxe. Ela trouxe de volta as pessoas para dentro da casa. Então, É. por exemplo, talvez as pessoas não estavam acostumadas a perceber que a sua avó não escutava direito ou que a sua criança não conseguiu participar de uma aula online. A gente teve, aqui no consultório, a gente teve, como a gente também faz diagnóstico, a gente faz reabilitação, a gente percebeu um aumento dos diagnósticos, principalmente em adolescentes e crianças, porque essas crianças ficavam completamente desconectadas. Claro, é difícil você ter foco, prestando atenção só numa telinha, né? Estando atento somente para aquilo. Então, foi necessário que os outros, né, da família prestassem atenção nos avós, nas pessoas, para que pudesse tomar uma atitude em relação a isso. Então, vieram mais crianças para avaliação de audição. Nós tivemos um aumento das pessoas para aparelho auditivo mesmo, para reabilitação dessas pessoas com perda de audição, porque apesar de colocar todo mundo no mesmo balaio, né, todo mundo teve que fazer de alguma forma algum processo de adaptação. Então, na minha opinião, esse é o lado bom da pandemia. Precisou ter um pouco de empatia, eu colocar no lugar da minha mãe para saber por que ela não consegue prestar atenção quando todo mundo estava na sala falando ao mesmo tempo. É bem bacana. Olha só que incrível, bem bacana isso. E eu acredito também, doutora, que muitos problemas começaram a surgir porque, como as crianças estão mais em casa, estão mais ligadas nos seus tablets, nos celulares, e com isso os fones de ouvido cada vez mais altos. Se ela não está assistindo aula, ela está ouvindo alguma coisa, muitas vezes nos últimos volumes, né? E eu tenho certeza. Eu não te perguntei isso ainda, mas eu tenho certeza que deve ter crescido o número de pessoas com problema de audição, porque os jovens é incrível, eles andam com aquilo ali nas alturas, né, doutora? Exato, eu já fiz vários esclarecimentos, várias lives, colegas, né, da fonoaudiologia, da otorrino, enfim, fazem esse tipo de esclarecimento. Acontece o seguinte, Mara, a gente nasce com um determinado número de células dentro da nossa cóclea, dentro da porção dentro do ouvido. A gente nasce com trilhões. Você nasceu, você começou a perder. Quem está mais exposto ou trabalha no ambiente ruidoso, por exemplo, ele vai perder mais rapidamente. Aquela pessoa que não trabalha no barulho, mas que ela tem um lazer no barulho, ela vai demorar um pouquinho mais. E aquele que trabalha, igual eu estou aqui numa câmara anecoica, que é uma sala acústica para programação de aparelho, óbvio que eu vou demorar mais tempo até eu chegar nas perdas de audição. Então, são processos que estão sendo acelerados, tá? O uso do fone de ouvido, agora aqui no Brasil já tem alguns limitadores, ele dá um aviso, mas até poucos anos atrás a gente não tinha nem aviso. Você ia perdendo o foco, né, que é uma habilidade, foco, atenção, memória, são habilidades do cérebro ligadas à área auditiva. Então, conforme você vai se distraindo, você vai aumentando o volume para tentar compensar aquilo. Tem uma coisa muito curiosa que eu acho que dá para todo mundo perceber. Então, você sai de manhã com o seu carro, você percebe, você fala assim, você liga o som, você fala, nossa, tá muito alto. Como pude estar ouvindo esse som ontem, né? E aí Exato. você vai e abaixa.
Quando você vai à noite pegar o carro de novo para voltar do trabalho, você precisa automaticamente aumentar. Porque você já passou o dia inteiro ouvindo coisas, percebendo sons e ficando um pouco mais desatento. Então, aí você precisa compensar o volume do rádio. Você já notou isso, Mara? Sim, sim, muito, muito. E, doutora, é incrível, né? Como essa sensação, eu não sei, eu pelo menos não tinha isso. Sabe aquela sensação de quando a gente está andando e a gente entra num túnel, dá aquele, o ouvido parece que tampa? Hoje, constantemente, eu sinto essa sensação dentro de casa e eu tenho visto algumas pessoas também estão escrevendo a mesma coisa. O que isso quer dizer, doutora? Tudo isso precisa ser avaliado, né, numa consulta, mas assim, para a gente falar a grosso modo, tá? Nós não temos só células dentro do ouvido e líquidos dentro do ouvido. A gente tem uma área do ouvido, que é a orelha média, onde nós temos os três menores ossinhos que a gente tem no corpo humano, são os ossículos, né? Que é o martelo, bigorna e estribo. E eles estão numa cadeia em suspensão, bem no meio do nosso ouvido. E este ar que tem ali sustentando essa cadeia e os pequenos ligamentos, eles fazem contato direto com a nossa boca, através da tuba auditiva, rinofaringe ali, tá? É o que interliga o ouvido, o nariz e a boca. E dependendo se eu tiver passar por um estado gripal, ou se de repente eu comi alguma coisa no processo de deglutição, e essa despressurização do ouvido em relação à deglutição, ela não acontece de uma forma tão boa, ou tem um catarro, ou tem algo acontecendo naquele processo, você vai sentir a membrana timpânica dilatar ou regredir. Então, você fica com essa sensação de plenitude no ouvido, né? Essa é uma das situações, mas tem várias, tá? Então, a dica que fica é assim, se você tá sentindo algo, não deixa passar, porque o ouvido ele é tão sensível, gente. Tão sensível que não come bola por conta disso. Marca um especialista, passa no otorrino, num clínico geral. Normalmente, nos casos de audição, as pessoas não vêm direto ao fonoaudiólogo, eles vão primeiro ao médico. Seja clínico, cardio, por causa das tonturas, muito cardiologista, neurologista recebe também. E o fonoaudiólogo, como trabalha com o diagnóstico dessa área, acaba vindo parar na nossa mão, tanto o diagnóstico quanto a parte da reabilitação, quando ela não é feita com remédio. Então, o primeiro passo é você marcar com um especialista nessa área, para que aí sim ele possa dar seguimento, para saber se esse possível tratamento, né, ele é cirúrgico, ele é medicamentoso, ou ele é alguma coisa que precisa ser reabilitado. É muito importante ficar isso na cabeça das pessoas. Nós estamos aqui hoje, Mara, falando de audição, né, tonturas, enfim, aparelho auditivo, mas quando eu tenho uma dor no joelho, pensa, o que é possível? Ou eu opero, ou eu vou para uma reabilitação, ou eu vou tomar uma medicação. Então, aqui também é a mesma situação. São os caminhos que vão seguir. E aí, normalmente, o médico que destrincha esse caminho, tá? E depois, dentro da fonoaudiologia, na parte de diagnóstico e reabilitação, na reabilitação existe uma N reabilitações que é possível. Por exemplo, para ruído, para perda de audição, para zumbido, para as tonturas, para as pessoas com déficit de atenção, alterações de processamento auditivo central. É enorme a nossa área, né? Nossa, doutora, olha, quando a doutora falou sobre as tonturas, muita gente, né, ficou perguntando, mas por que tontura? Como assim tontura? Que sintoma, então, a gente tem que ficar alerta, doutora? Que tontura seria normal, essas vertigens? Pra gente ficar alerta. Peraí, Mara, deixa eu pegar uma coisa que tá bem aqui. Acho que... Não sei se dá pra... Acho que dá pra ver, Mara. Dá, você tá vendo? Dá. Tá? Uhum. Então, essa daqui é a porção mais interna do nosso ouvido, tá? Aqui a gente tem a cóclea e os 3 canais semicirculares que estão dentro do ouvido. Então, eu tenho essa peça tanto aqui e eu tenho essa peça do lado de cá, tá? É que essa daqui é do meu lado esquerdo, tá certo? Depois eu tenho, antes disso eu tenho os ossículos, que é a orelha média, depois a orelha externa e a orelha efetivamente que tá aqui fora, tá? Então, vejam vocês que a cóclea, que é o nosso órgão sensorial da audição, ela está extremamente conectada com os 3 canais semicirculares do labirinto. Ou seja, quando eu passo a ter alterações auditivas, eu posso estar gerando também problemas no meu labirinto. E a gente vê muito baixo funcionamento labiríntico aqui na prática. Rebaixa o sistema auditivo, o meu sistema labiríntico também passa a funcionar abaixo do que deveria. Então, exemplos de tontura, por exemplo, déficit de equilíbrio,
algum desajuste rotatório. A pessoa movimenta a cabeça e esses líquidos do labirinto funcionam com os cristais de cálcio e talvez esse cristal escape e a pessoa sente rodar. Ou quando ela anda no elevador, por exemplo, e essa sensação de subir e descer no elevador me causa um mal-estar, eu sinto um enjoo na boca do estômago, que é o cérebro não tá dando conta do posicionamento desses líquidos e os cristais de cálcio dentro do labirinto. Caramba, falei pelos cotovelos, né? Não, é ótimo. E daí a labirintite, doutora? Então, acho que é bacana essa pergunta, né? Porque a labirintite foi um nome comum que a gente deu e a população em geral deu para os distúrbios do labirinto. Porque não existe, é raríssimo a inflamação do labirinto, que seria o IT, né? Labirintite, labirintos e a inflamação. É uma doença que acomete 0,05, ela é baixinha, tá? É que nós, de uma forma geral, chamamos tudo que acomete o labirinto de labirintite, tá? Mas existem muitas patologias, muitas, desde tumores, alterações metabólicas, alterações auditivas que conectam com o sistema labiríntico. Existem, por exemplo, vocês estão vendo que a gente tem 3 canais semicirculares de cada lado. Então, 3 aqui e 3 aqui. Daqui surge nervo auditivo e labiríntico que conecta com o meu cérebro, a grosso modo também, para explicar para vocês. Ou seja, a minha inervação pode estar deficiente também. Os meus cristais podem estar soltos em qualquer um desses canais, e é uma doença conhecida como canalitíase. Ou seja, são os cristais soltos no canal. Ou cupulolitíase, estão colados num lugar equivocado. Tudo isso, Mara, a gente consegue fazer através de diagnóstico. Existem exames específicos que é possível tanto o fonoaudiólogo quanto os médicos solicitarem, para que a gente possa dar um caminho, uma luz no fim do túnel. Dica, não deixe para depois, porque de fato a gente não sabe o que está acometendo o seu sistema labiríntico. Se você é em casa, está assistindo e você tem labirintite, né? Eu sei que nós estamos numa fase de pandemia que fica complicado, né, Mara? Alguns convênios, Total. alguns lugares não estão atendendo, mas assim, de 0 a 10, qual a sua situação hoje? Se você tiver com mais de 4, 5, você precisa procurar um especialista, tá? Porque podem ter quedas. Se for uma pessoa de mais idade, a gente tem os problemas de articulação e fêmur, uma queda. Você sabe que um dos maiores índices de falecimento na terceira idade, antes da pandemia, né? Problemas de articulação e queda. E está intimamente conectado com os problemas de alteração labiríntica que acometem mais o pessoal da terceira idade. Mas aqui, ó, nós já tivemos criança com alterações labirínticas, entende? 4 aninhos, o meu menor diagnóstico que eu fiz. Nossa, doutora, eu ia perguntar justamente das crianças, né? Porque os adultos sabem, né, descrever o que sentem, né? Agora as crianças é muito mais difícil, né? E até nas crianças ainda, doutora, que é uma das perguntas que mais chegam, quais os primeiros sintomas? É claro que a gente percebe que a criança muitas vezes não está ouvindo, né? Mas existe uma idade mínima, o bebê, principalmente bebês, como é que a gente vai diagnosticar que a criança não está ouvindo quando pequenininha? Joia, tem duas. Eu só vou amarrar uma coisinha antes com as crianças e aí a gente entra nos bebês, tá? Sim. No caso das crianças, se a sua criança apresenta dificuldade escolar, seria muito importante investigar a parte labiríntica dessa criança. Hoje a gente tem trabalhos conectando as alterações de processamento auditivo central, como é o processo a informação auditiva, conectada a alterações motoras leves, tá certo? Mas como são crianças, estão em processo de desenvolvimento e isso rapidamente, às vezes com uma terapia de 2 atendimentos, 3 atendimentos, enfim, você consegue dar conta disso. Essa é uma situação. Elas caminham lado a lado. Durante muitos anos, né? Eu estou aí com 24 anos de formada, a gente observava somente as alterações de processamento auditivo central. E a gente não dava tanta atenção para as alterações do processamento sensorial do labirinto. Nós não conectávamos essas coisas. E nos últimos 10 anos, os trabalhos têm mostrado o quanto isso caminha junto. Uma criança que tem dificuldade na escola de aprendizagem, você pode observar
porque ela também tem dificuldade no movimento, de cabeça, de olhar. Ela é uma criança com um pouquinho mais de dificuldade que outras. Essa é uma situação. A outra que você me perguntou, que é muito, muito importante, isso eu acho que vale agora uma ressalva enorme por conta da pandemia mesmo, Mara. Existe um teste que chama, ele é conhecido no Brasil como teste da orelhinha. Ele é o exame que chama-se emissão otoacústica transiente. Ele é um som, ele é rápido, indolor, é fácil de fazer. O fonoaudiólogo no Brasil é o responsável por fazer esse tipo de exame. Nasceu no Brasil, deveria ser feito esse exame, tá? A cada 1.000 nascidos, a gente tem 3 crianças deficientes auditivas profundas. Então, é um exame que precisa ser realizado. Olha só, coloca-se a sonda, emite-se uma quantidade de som, chega até a cóclea reproduz esse som e manda de volta para o equipamento. Simples assim, tá? Mas o que eu tenho observado, Mara, é que os serviços não estão tão disponíveis assim por conta da pandemia. Então, tem chegado crianças com 6 meses para fazer a primeira avaliação, quando deveria ter feito em 48 horas no nascimento. Então, o que eu estou vislumbrando para frente é de um tempo em que nós vamos passar com um pouco mais de dificuldade. Antigamente, Mara, as crianças tinham problemas, não falavam, com 3, 4 anos, e aí ia para um diagnóstico audiológico. E aí descobria que a criança não estava ouvindo. Com a vinda dos testes e da melhoria da tecnologia, passou a fazer os testes ao nascer. Então, a gente melhorou esse período. A gente fez um diagnóstico precoce, a gente já adaptou os aparelhos auditivos numa época em que a criança teve tempo de se reabilitar. E não lá com 4 anos, com parte da vida dela já andada no desenvolvimento. Não sei se está conseguindo me entender. Nós Sim, vamos dar um passo totalmente. para trás. Porque as crianças vão voltar a ter dificuldade de comunicação e aí elas vão vir mais tarde para diagnóstico com a gente. E, inclusive, as próprias mamães, quando chegam aqui na clínica, ela comenta: doutora, você não imagina como foi difícil achar esse teste. E a gente não encontrava onde fazia o teste da orelhinha. Porque poucos consultórios, depois que colocou esses testes no hospital, boa parte da clínica, quem trabalhava com clínica audiológica e diagnóstico, né, profundo de audição, deixaram de fazer. Como a gente tem na clínica aqui de uso comum, passamos a receber muito mais bebês. Só que agora com um tempo mais dilatado. Então, a mamãe quem tá grávida, quem tem um bebê, quem conhece alguém, só pergunta: seu bebê já fez o teste da orelhinha? É super importante, assim como o exame do pezinho, né, doutora? Que tem que ser feito ali Exatamente. imediatamente, né? Doutora, só Exato. tirando uma dúvida, então esse exame da orelhinha, ele já tem no sistema público de saúde? Tem no sistema público de saúde, você conhece ele, você pode pesquisar na internet, na sua região, né? Ou o teste da orelhinha, ou o teste de emissão otoacústica. Também você Ai, consegue achar. bacana. E esse exame só é solicitado pelo médico quando a mamãe e o papai reclamam de alguma situação, ou ele é um teste feito já quase que obrigatoriamente na criança? Ele é um exame feito obrigatoriamente assim que nasce. Agora, aquela mamãe que, vamos supor, tá com o bebê em casa de 3 meses, 4 meses e ainda não fez esse teste, conversa com o seu pediatra, que ele vai te orientar. E aí, eu acho que a maior saída mesmo, Mara, é tentar primeiro entrar em contato com o plano de saúde, ou uma UBS próximo da sua casa, ou uma pesquisa na internet para ver algum local próximo. Sim, super importante. Tá vendo quanta informação, Super. né, de suma importância, que às vezes, né, agora na pandemia a gente teve que simplificar muita coisa e a gente sabe que muitos exames não estão sendo feitos, né, nas UBSs, enfim, nos postos de saúde, não está sendo feito agendamento. E a gente sabe que pós-pandemia nós teremos também uma enxurrada aí já no sistema público, né? Vai ter muita gente procurando, porque durante quase 2 anos aí não puderam se tratar de diversas outras doenças e as pessoas não diagnosticaram, né? Então a gente tem que ficar esperta, bem ligadinha nos sintomas, não esperar muito, né, doutora? A gente sabe da dificuldade disso, né? E procurar sempre o médico especialista. Doutora, você vê quanta coisa a gente tem para falar, quantas dúvidas, né? E quando a gente pensa de audição, pensa que é uma coisa tão simples, né? Só apenas não ouvir, né? E tem tanta coisa que a gente precisa saber nessa área, né, doutora?
Sim, eu costumo dizer que, por exemplo, se você não quer enxergar alguma coisa, basta você fechar seus olhos que você deixa de ver, né? Você pode até sentir com os outros sentidos, mas você fica sem ver aquilo. E a orelha, ela veio completamente desprotegida. Ela não tem pálpebra para você poder fechar. Mesmo quando você faz um tampão, você usa um fone de proteção, ele vai. O pessoal que trabalha no ruído, por exemplo, é em torno de 30, 28% de vedamento. Ou seja, se for um som muito alto, você vai continuar ouvindo, porque você também escuta por vibração craniana. Os estímulos chegam pela orelha, chega por vibração craniana. Mas a gente não tem uma pálpebra para poder fechar, então não é tão simples assim. Nós estamos imersos, literalmente imersos, a tudo que é som. Quer você perceba ele, quer você não perceba ele. Por exemplo, quantas pessoas na pandemia estão em casa e de repente tem lá uma reunião e o vizinho está fazendo uma reforma. E aí, das 8 às 17 no seu condomínio pode fazer barulho. E você está lá numa reunião e aquele cara da marcenaria montando móveis. Ou seja, você está o tempo todo ouvindo as coisas, né? É verdade, é o estresse que dá. Doutora, você não sabe como foi difícil gravar programas de casa. Meu Deus, sofri tudo isso. O estresse Imagina. acho que deixa a gente mais nervoso ainda, né? E é o que muita gente está passando nesse home office. Doutora, o papo tá tão gostoso, mas você vê como o tempo voa. É incrível, incrível. Já voou o nosso tempo. Mara. Verdade. Gente, foi tão difícil, mas doutora, como tem muita coisa pra gente explorar ainda nessa área, eu vou te fazer um convite para em breve você voltar para que a gente possa esclarecer tantas outras dúvidas e se Deus quiser, quem sabe já aqui no estúdio, né? Essa pandemia, se Deus quiser, já todo mundo vacinado em breve, a gente já pode estar aqui nos estúdios recebendo os nossos médicos com muito prazer, que é muito bacana. Eu quero te agradecer, doutora Débora, mandar um beijo super especial aos seus pacientes, obrigada por abrir essa agenda tão concorrida e olha, muito bom trabalho por aí, viu? Eu que agradeço bastante ao PTV, essa oportunidade da gente falar sobre fonoaudiologia, sobre tontura, audição, ruído, aparelho auditivo. Rapidamente, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em tudo. Eu aqui, ó, meu coraçãozinho para todo mundo que está assistindo a gente do Grupo Deu. Ai, que linda! É verdade, meu abraço aí pro grupo, Grupo de Ouvidos, né? Grupo de ouvidos é a junção dos aparelhos auditivos com a área de diagnóstico, virou o Grupo de ouvidos. Dê ouvidos a você, Mara, dê ouvidos às pessoas. Que Que é o bacana, que doutor. Nossa, eu verdadeiramente aprendi importa. muito hoje. Eu vou ficar de olho aqui no meu labirinto, viu, doutora? Qualquer coisa, eu peço help. Combinado, combinado. Obrigada, meu amor. Então, ó, vamos marcar mais um encontro, viu? Um beijo aí, bom trabalho. E, gente, como é bom, né? Cada vez mais, a gente poder aprender aqui com os médicos especialistas que estão sempre dispostos a ceder o seu tempo, o seu carinho, a sua atenção e, mais do que isso, os seus conhecimentos para que a gente possa levar informação de qualidade no conforto do seu lar, ou seja, onde você está aí trabalhando em home office, não importa. O importante é que você saiba que é tão precioso a sua saúde e foi isso que a pandemia nos trouxe, né? Valorize cada dia a sua saúde, não brinque com ela, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Cuide-se. Gente, vacine-se para que a gente possa em breve estar aí, ó, usufruindo da nossa vida novamente, se Deus quiser.